A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vou estar fazendo mais tarde o ensino de doutrina, né? Paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos. Mais tarde eu vou estar fazendo um culto de ensino, né? De doutrina da palavra de Deus. Mais tarde continuar, né? Porque tem pessoas que estão copiando, né? No YouTube. Alguns ensinos para trás que eu ensinei de Isaías sobre os adornos da verdadeira noiva e muitas outras coisas lá. E o que pode e o que não pode, né, usar, né, na vida real, na matéria e o que é os adornos espirituais. Eu já mesmo vou falar muita coisa. Então a pessoa está copiando, falando as coisas em Isaías, em Jó, a pessoa copiou, né, que eu já falei algumas coisas também relevantes a Jó, em Isaías lá, a pessoa foi procurar na internet, né, porque não lê a Bíblia, procurou na internet para copiar. Mas amém, né? Deus está vendo, né? Quem que o Deus usou para falar fui eu, não essas pessoas da internet. Então eu vou estar fazendo a terceira parte do ensino de doutrina, amém? E em nome de Jesus, né, vai estar cada vez mais louvando e glorificando o nome do Senhor. E também em nome de Jesus Cristo, nós vai estar aí pregando e falando a verdade, obediência, justiça, santidade, o amor de Deus e as doutrinas da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E cada vez mais, e etc, tudo aquilo que é espiritual, as coisas espirituais de Deus, de obediência e santidade, que é conjunto de todas as coisas, né? Amor, obediência, santidade, vai tudo. Injustiça, todas as outras coisas dos dons, do fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo de Deus também. Sobre últimos ensinos as pessoas copiou, mas de boa, nem ligo, porque Deus está vendo, né? Então a pessoa quer ficar copiando minhas coisas dizendo que está testificando, pai. Eu sei que não. Quando a pessoa copia, irmão, um exemplo de mim, e ela copia um ensino para misturar com outro meu, ela quer dizer que está confirmando alguma coisa comigo. A pessoa diz, não é. Primeiramente, Deus tem que te revelar. Não você querer copiar. Deus tem que te revelar algo dentro da Bíblia, testificando aquilo que Deus usou minha vida para falar. Se você está copiando, pode ter certeza que não é Deus usando a pessoa, é cópia, né? Então é complicado. Aí a pessoa quer falar assim, é mistério juntando também. Não. É a pessoa que está copiando e querendo dizer assim que foi mistério e copiou 2, 3 ensinos meus, juntou em um só para crer que foi mistério, que juntou também, como Deus usou para falar, né? Que Deus usou para juntar todos os mistérios da palavra de Deus em um só e vira um só porque é vários mistérios num só, tipo um quebra-cabeça que é montado e fica grande, né? Fica uma expansão, né? Os mistérios de Deus, entendimento, conhecimento da palavra de Deus e a sabedoria da palavra de Deus. Então, são vários mistérios, todos juntos, né? E ficam grandes. É isso que eu estou querendo dizer no ensino só, né? São vários mistérios no ensino só, que juntam todos esses mistérios juntam em todos esses mistérios junta tudo e vira um ensino, né, de doutrina tremendo do conhecimento da palavra de Deus, né? Então a pessoa quer ficar copiando, querendo até imitar isso, mas vai estar derrotado, está caído por terra, né? Então, irmãos, vou estar ensinando mais tarde, vou estar falando umas coisas aí que nem eu já falei agora, né? Como que você que tem que saber como Deus está em você e quando Deus não está? Quando você sabe, né, que Deus está em você, né, ou quando Ele não está. A palavra de Deus diz assim que o próprio Jesus também falou, meu Senhor Jesus Cristo, né, o próprio Deus e nos seus profetas para falar, né, que Jeremias falou assim que ele era o cordeiro, né, tal, e descobriu, né, a causa, né, que quiseram fazer contra ele, que queriam derrubar árvores cheias de frutos, né? A palavra de Deus em Jeremias, a conspiração contra Jeremias, né? Em Jeremias capítulo 11, 18 para baixo. Ele falou, Senhor, se eu coloco minha causa diante de ti, se vinga dos meus inimigos, né? Jeremias fala, né? Na palavra de Deus. E eu já coloquei a causa que eles têm intentado contra mim. Mas eu descobri, né, aquilo, né, porque Deus revelou para Jeremias que eles queriam derrubar, né, que Jeremias era uma árvore frutífera, né, uma árvore que dava muitos frutos. E as pessoas queriam derrubar ele porque Jeremias profetizava muito e as pessoas lá da cidade dele, de outros lugares, não queriam deixar ele profetizar.
né? Profetizar a palavra de Deus, profetizar aquilo que Deus mandava Jeremias profetizar, né? Então, nisso que as pessoas se enganam. Exemplo, se eu conheço uma missionária, ela vira pastora, quando ela estava, um exemplo, quando Deus usou ela para ser missionária, Deus usou para falar as coisas e aconteceu na minha vida, um exemplo, né? Ela aconteceu, está acontecendo tudo. E agora de 2019 para 2020 ela virou pastora, manda ela profetizar para mim para ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer, porque a pessoa está desobediência, na desobediência. Então é uma coisa quando aquela passagem que fala, é uma coisa quando a pessoa, um exemplo, que Jesus falou assim, eu profetizo, Senhor, Senhor, não é tudo aquilo que diz o Senhor, Senhor, que vai morar no céu, assim que foi a vontade do meu Pai que está no céu, meu Pai celestial. O meu Pai celestial que está no céu, meu Deus e meu Pai. O que eu aprendo nisso? Então, se eu estou fazendo a vontade de Deus, faz anos que eu estou na posição, até quando Jesus voltar e eu morar com Ele no céu, né? Morrer e morar com Ele no céu, eu vou subir. E meus galardões vão ser, meus galardões são todos completos. Você entendeu? Todos os meus galardões são todos completos. Aí naquele dia também vou receber muito mais outros galardões completos, você entendeu? Por causa de muitas obras que eu já vi para Deus até hoje. Mas é o seguinte, a Bíblia diz assim para você não desviar do caminho, para que você receba inteiro o galardão, não por metade. Você entendeu? A palavra de Deus, Jeremias falou assim, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Você entendeu? A Bíblia diz. Então, Jeremias falou, né, que se a pessoa tiver um sonho, visão, revelação, ela tem que contar conforme a palavra. É uma coisa que Jesus falou, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele aponta para Jesus. Então tudo aquilo que você tem que falar, que se Deus revelar, você tem que ter respaldo bíblico, você tem que falar da palavra. Falou, aconteceu, você é profeta, você é considerado como profeta de Deus, porque Deus está na tua vida. Se você falou e não aconteceu, a Bíblia já fala, você entendeu? Então esse já é uma das formas também, tipo, o negócio de você ver como é Deus na tua vida e como não é. Porque tem muitas pessoas hoje que não pregam, que não vivem. Como assim? A pessoa quer falar isso e aquilo e ela não prega o que ela vive, ela é hipócrita. Entendeu? Então não tem como a pessoa querer mostrar que é uma coisa que ela não é. Então, como você analisa que Deus é na tua vida? Vê se você está na rocha, né? Então, é um exemplo. Eu falei de Jeremias, estou falando de Jeremias de novo, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que ele fala, né? Que a palavra de Deus diz assim que ele, né? Que ele fala assim do profeta, tem um sonho, visão, revelação, que conte o sonho, mas com a palavra da verdade, né? A palavra de Deus diz. E a palavra de Deus assim fala assim, não é minha palavra, né? Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, né? E como um martelo que esmiuça a penha, né? Ele fala. Então ele fala, ai daquele, portanto, ai daquele que cada um roubar a palavra do teu companheiro, né? Ai daquele que ficar roubando a palavra do seu companheiro. Um exemplo, Deus usou para falar aqui. Deus usou para ensinar, meu Deus e meu pai me usou para ensinar, meu Deus e meu pai me usou para ensinar, meu Deus e meu pai usou minha vida para ensinar, meu Deus e meu pai usou minha vida para ensinar várias coisas de doutrina, né? E meu Deus e meu pai tem me ensinado várias coisas, meu Deus e meu pai tem me usado para ensinar várias coisas de doutrinas da palavra de Deus, né? Doutrina das palavras de Deus, meu pai tem me usado para falar várias coisas das doutrinas da palavra de Deus, né? E meu Deus, meu pai tem usado minha vida para ensinar várias coisas das doutrinas da palavra de Deus, né? Meu Deus, meu pai tem usado para ensinar e falar várias coisas da palavra de Deus também, ensinar várias coisas da palavra de Deus, e Deus usou minha vida para, meu Deus, meu pai usou minha vida para ensinar várias doutrinas da palavra de Deus para os irmãos, que tá no meu canal, no Face, no YouTube, tá? E a pessoa copiar, não é Deus testificando com ela está copiando, então ela não está analisando se Deus está nela não, ela quer copiar, é cópia. A mesma coisa quando você está numa empresa, e a mesma coisa quando você está fazendo uma prova num lugar para você passar no emprego, ou num curso, ou numa faculdade, você ficar olhando para a prova do próximo. É cola isso daí. Então ele está falando, não pode, e você copiou, e fala assim, eu terminei, né? E o outro terminou junto. Aí você fala assim, tipo um exemplo, professor, ou pro cara, o empresário que vai pegar a sua prova para você entrar no emprego, para te aprovar, se você foi aprovado ou não. Aí ele vai falar, aí ele tá falando assim, ai daquele que copiar, que roubar a palavra do teu próximo, do teu companheiro, e falar, diz o Senhor, dizendo que foi Deus que falou para ele,
e não foi o que falou para ele. Entendeu? Então a Bíblia diz, Deus é muito contra isso, irmão. Entendeu? É tipo se fosse adivinhação. Entendeu? Deus está vendo se foi você ou não. Se você faz isso, pare. Busque em Deus para Deus ficar com outra pessoa, entendeu? Então, continuando. Então, ele fala sobre... que mais mesmo que eu ia falar? Ah, sim. Ele fala sobre Jeremias, também falei sobre... eu falei Mateus? Falei. Né? Entendeu? Então, ali quando Jeremias ele fala que é uma árvore frutífera e não quer deixar o Jeremias profetizar... é aquele povo lá que fala em... porque os sacerdotes naquele tempo de Jeremias estavam no engano, na avareza, com falsas palavras. Em Jeremias 8 fala assim que eles eram falsos, que a palavra deles tinha luz, na fel de mel, que eles não sabiam nada, não chegava o conhecimento nada. Falavam que eram sábios, mas eles não eram sábios, que em Jeremias capítulo 8 fala sobre apostasia também, né? Em Jeremias capítulo 8. Então ele fala que os outros falam que a palavra... e os sacerdotes estavam com falsidade, roubando e com avareza, né? Querendo roubar dinheiro do povo, ensinando com avareza e com falsidade. Deus não estava com eles. E Jeremias falando: vocês querem dar uns de sábio? Meu Deus, meu pai usando Jeremias, né, para falar que eles queriam dar uns de sábio, que eles queriam dar uns de sábios, mas eles não eram sábios. Queria mostrar que tinha um conhecimento de Deus, mas não tinha, né? Aleluia. Então ali em Mateus 7, quando como fala? Quando a Bíblia diz ali sobre negócio, que só quem faz a vontade, quem vai ser salvo, quem faz a vontade de Deus, verdadeiramente. Meu Deus, meu Pai celestial que está no céu, né? Meu Deus e meu Pai, né, que está no céu, que é o Pai celestial. Jesus falou: mas os outros vão dizer: profetizei no teu nome. Eu curei, fiz milagre, profetizei, expulsei demônios, né? Tirei demônios da pessoa. Ele vai olhar para você e vai virar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. É que nem ele falar também no outro: vai apartar de mim, maldito, que eu não te conheço. Vai pro anjo com os seus demônios pro inferno, né? O diabo e os seus demônios pro inferno. Vai junto. Mateus 25, né? Então, irmãos, é muito sério isso daí, entendeu? Então você tem que analisar se você está sendo guiado por Deus ou não fazendo as coisas, entendeu? Também, você entendeu? Isso também conta. Fazendo as coisas para Deus certo, não é para você fazer de qualquer jeito. Virou a câmera sozinho, ó. Caramba, hein? Virou a câmera sozinho, vou deixar virada. Então, irmãos, é uma coisa muito... como fala? Querendo ou não, é forte, né? Porque Jesus mesmo ele falou, né? Que só vai entrar aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus verdadeiramente, esses vão subir para o céu, né? Aqueles que adoram Ele de espírito e verdade, né? Deus procura aqueles que adoram Ele de espírito e em verdade, né? Corpo e alma e espírito. Então Deus, Ele está falando, só vai subir aqueles que servem Ele de verdade. Só vai subir aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, Pai Celestial, meu Deus e meu Pai. Então, irmãos, continuando, a palavra de Deus diz assim, que também em Jeremias, ele fala assim para o homem não se gloriar nas suas riquezas, não se gloriar na sua sabedoria teísta, terrena, teológica, de estudos, né? E sim tem que se gloriar na sabedoria de Deus. Em Tiago 3 fala sobre a sabedoria de Deus. Vocês vão quiser saber alguma coisa a mais, o irmão vai lá. Em 1 Coríntios também fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para enganar caso pense alguma coisa. Jesus mesmo falou assim: aquele que o Pai conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai a quem quiser revelar. Jesus está falando que ele só revela as coisas profundas e tremendas da palavra de Deus e revela as coisas da vida das pessoas só para os humildes. Ele falou assim: Pai, dou graças a Deus que o Senhor ocultaste daqueles que pensam que sabem alguma coisa, os escribas, né? Mas revelastes aos humildes, né? Então muitas pessoas ficam atrás de estudo hoje, vários estudos, mas às vezes nem é Deus que está no negócio, entendeu? Meu Deus, meu Pai, né? Ele é tremendo, ele pega as coisas loucas do mundo para enganar aquela que pensa alguma coisa, né? Então, irmão, toma cuidado com o negócio de estudos. Se você quer estudar, seja guiado por Deus. Não quer estudar que seja algo que Deus não quer que você estude, você entendeu? Por isso que eu falei nos meus vídeos, que eu leio história, as coisas da Bíblia, as coisas, para pregar em cima,
para falar os 2000 anos de história, porque eu tenho que estar dentro dos 2000 anos de história da igreja reformada protestante, a igreja do Atos dos Apóstolos, a igreja reformada, né, a reforma protestante até hoje. Eu não posso diminuir, acrescentar, não, então tem que estar na história, irmão. Então as pessoas hoje, elas pensam que está estudando, fazendo sermão, mas está distorcendo. Então quem distorce é hipócrita, não está pregando o que vive. Então você tem que ver se você está em Deus ou não. Você entendeu? Então Deus, ele vê isso também, tá bom? Meu Deus, meu pai me usa para falar mais coisas para os irmãos. Assim, que nem eu estava falando. Mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei o demônio da vida da fulano, do fulano. E voltou e tá lá e não quer sair. Se tá lá e não quer sair, é porque tem alguma coisa errada com a vida da pessoa, porque a pessoa não quer se consertar. Então deixa a pessoa de lado. Você entendeu? Precisa desfazer, ou ela está condenada ou ela não quer sair do pecado. Então se ela está com o demônio, ela está condenada, ou porque ela também não quer sair do pecado. É dois negócios, por quê? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, que ele fala assim que tem pessoas que nós devemos orar para que haja cura e vida. Mas tem algumas pessoas que nós não devem orar, porque elas estão para a morte. Tem oração que é para você orar, tem oração que não é para você. Ele fala assim, eu peço para vocês, que orem para que se arrependam e vão da vida e da morte. Mas para outros não peço que orem porque já estão mortos. Como assim mortos? Só porque a pessoa quer ficar morto, tanto espiritual, a pessoa quer ficar morto tanto espiritualmente, você entendeu? E fisicamente, que é isso que tem salvação, que tá no mundo. Mas tem outros que já está condenado porque quer ou blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, né? Quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem mais salvação, você entendeu? Então é uma coisa muito forte, né? Então é isso daí. Então, continuando. Então, irmãos, a Bíblia fala isso também para você não correr atrás dos ídolos, né? Para você não fazer as pessoas também de idolatria, né? Para que o Pai esteja em você, você tenha no Pai. Se não tiver para você, não deixar o espírito do anticristo te dominar, né? Entendeu? Porque o espírito do anticristo domina a pessoa. Por que domina a pessoa? Quando ela está fazendo algo de errado, ela está distorcendo a Bíblia. Você entendeu? Ela domina a pessoa quando você está distorcendo a Bíblia. O que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo, a pessoa que vai contra as coisas de Deus. Toda pessoa que não gosta das coisas de Deus é um anticristo, você entendeu? Ou aquelas pessoas que estão na igreja, distorce a palavra de Deus, também é como anticristo, porque ele está indo contra a palavra de Deus, que é Jesus, né? Que ele é o verbo, que ele é Deus também. Então, postei lá também umas coisas lá no música de rap gospel, se os irmãos quiserem ver lá as passagens bíblicas lá, tá lá. Escrevi algumas coisas e tem umas coisas, muitos respaldos bíblicos lá. Então, o que eu aprendo? Se a pessoa chegar em mim e falar que é pastora, bispa, apóstola, ou o cara falar pra mim que ele é um exemplo, os cargos inventados, negócio de política, esses cargos inventados, negócio de política, isso e aquilo, qual que é o exemplo que Deus vai usar para falar? Isso não existe, porque é um ministério inventado. Não existe bispa, não existe apóstola, não existe pastora, não existe que mais? Não existe alguns cargos inventados que estão na igreja de homens, que eu nunca vi reverendo, entendeu? Que eu saiba é doutor, não existe reverendo, entendeu? Reverendo do quê? Entendeu? Então você tem que ver o significado. Tá, já viu? Você sabe o significado? Sei, então tá bom, mas está na Bíblia? Não tá, então você tem que colocar, você é doutor. Então já que você está ensinando, você é doutor. Então se reverendo quer dizer doutor, ou vice-versa, ou o significado aí tudo bem, mas se não for, aí complica, né? Então tem que ver sempre o significado das coisas. Então, cargos inventados de política também na igreja, também às vezes também que não pode. Mas um cristão pode entrar na política? Se ele tiver o chamado para entrar, ele pode. Mas ele não pode se corromper com as coisas do mundo dentro da política. Que coisa do mundo? Tem muitos políticos que são honestos e tem políticos que não são. Então, exemplo, se ele se juntar com os políticos que não são honestos, são corruptos, ele vai se corromper. Então, você entendeu? A Bíblia diz que nós temos que se afastar das coisas do mundo para não se corromper. Quem é cristão verdadeiro e quem está caminhando, faz um tempo aí que é, como fala? Que é crente, né?
A pessoa se corrompe porque ela quer. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que quer dizer daí? Que costume? O costume que foi colocado na palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus, entendeu? As doutrinas da palavra de Deus que foi colocada ali, as pessoas às vezes quebram aquilo para querer colocar a sua própria lei. Entendeu? E quer tirar a lei de Deus. Não pode, então você está sendo tipo um anticristo também. Tem um versículo que me chama a atenção em Apocalipse. Se você ler o versículo 24, ele estava falando para minha mãe terrena, né? Falando para minha mãe assim, mãe, chamou a atenção, só que você está na Bíblia, as pessoas não aceitam. Fala de Balaão, que ele vendeu o seu ministério para ajudar o Balaque, que era uma pessoa de dinheiro e tal. O que eu aprendo? Balaque, ele pode se referir a uma pessoa que é governante, um presidente, e o cara quis comprar Balaão. Então Balaão vendeu o profeta menor cangado, o profeta menor cangado, Balaão, quando ele desviou, ele ficou cangado. Entendeu? Profeta menor Balaão, o profeta menor Balaão, quando ele desviou, ele ficou cangado. Então ele quis profetizar contra Israel, então ele era um anticristo. Você entendeu? Então ali estava sendo como um anticristo. Então ele não conseguia amaldiçoar. Por quê? Porque Israel é descendente de Israel, que é de Cristo hoje, que é descendente de Cristo, que é as pessoas, é abençoado. Então por isso que ele fala em Romanos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então não adianta a pessoa querer se levantar contra uma pessoa de Deus. Ainda mais falar falso testemunho, mentira, você entendeu? Então, continuando. Aí, que ele queria ensinar trapaças, tropeços para o povo de Israel tropeçar e ensinava o povo a se fornicar e se idolatrar outras coisas, poste ídolos. É a mesma coisa de Jezabel. Jezabel, tanto o profeta menor Balaão cangado, quando ele desviou e ficou cangado, né, o profeta menor Balaão, depois Jezabel, a Bíblia diz assim, Jezabel profetiza, que ensina o nome dela, que ensina, está sentado na cadeira e ensina o nome dela, né, que fala que é sacerdotisa e está sentado na cadeira e ensina o nome dela, e fala que é profetisa, que o seu nome é Jezabel. Né? Quando ele fala isso, que ela faz os profetas, servos, né, que eram servos de Deus, desviar, né, faz eles se corromper, faz eles cada vez mais Meu Deus, meu pai acho que tem até, fica chateado quando acontece com umas pessoas assim, né? Que a pessoa começou bem e depois terminou na carne, né? Que nem Saul, Balaão e outros, né? Só quem foi salvo desse que quase que não foi Sansão e Davi, se você for ler na Bíblia, né? E Judas também, né? Que foi cagada, né? E outros, né? Também na Bíblia, no Novo Testamento também fala que traiu tantos apóstolos, Jesus fariseu. Só 3 fariseus que se comportou bem. Se você ler a Bíblia, não vou falar os nomes deles, vocês têm que ler lá os evangelhos para ver. São 2 ou 3 que aceitaram as coisas que Jesus falou, e outro também, Gamaliel aceitou que os apóstolos falaram, ele tinha temor, Gamaliel. Então essas pessoas assim eram os fariseus que seguiam verdadeiramente a Deus, que se converteu, viu a luz do evangelho verdadeiro através dessas pessoas, que a Bíblia diz que Paulo foi chamado, né, para ser luz e abrir os olhos das pessoas que estavam Paulo foi chamado para ser ministro de Deus, para abrir os olhos das pessoas, como ele era a luz, então como luz, a verdade da palavra de Deus, abrir os olhos das pessoas, em Atos 26 fala, né, o testemunho dele. E também a Bíblia diz assim, que para tirar aqueles que estavam nas trevas, né, para tirar esse cativo das coisas de Satanás, alguma coisa assim, fala, vos envio aos gentios, né, tanto você dá testemunho a grandes e médios, né, aí fala assim, que ele tem pregado a palavra de Deus, dando testemunho tanto a grandes e a médios, né? E não distorcendo nada, nenhum tino, sim falando aquilo que Deus usou Moisés e os profetas e os apóstolos ali falando, né? Que ele tinha falado. Aí o cara fala assim, você quer me persuadir eu a ser cristão? Aí os caras falam que Paulo é louco, que deliraram em palavra, o Ponsípulo Félix, né? Aí fala assim, não estou, né? Essas palavras fazem delirar Paulo, ele fala, né? Então os caras ali já eram políticos, os caras ali como fala, era dirigido por dinheiro, os caras mais dirigido por dinheiro, por ganância, por corrupção, por governo monarco ali mesmo, monarquias irracionais, corruptas, generalizadas, né, distorcidas, e águas, né, não boas, águas podres, né,
É que nem em Jó que eu falei esse dia que o povo ali, o ímpio, né? O homem que é corrupto, ele bebe, ele pensa que está bebendo água, mas está bebendo iniquidade pensando que é água, né? Entendeu? Então esse povo era assim. Aí o cara falou, é o rei Agripa, né? Não lembro se era o rei Agripa, os caras. Aí falou: não estou falando palavra de direto, estou falando com palavra de consciência, né? Paulo falou tipo assim. Aí o cara falou: você está querendo persuadir que eu seja cristão? Aí falou assim: ó, né? E falou: se você fosse cristão como eu. Ai, se você fosse cristão como eu e todas essas pessoas ai, se você fosse cristão como eu e todas essas pessoas que eu preguei a palavra e está escutando eu aqui agora fosse também, menos essas cadeias, porque Paulo estava preso. Na Bíblia diz assim que a palavra de Deus não está presa, né? Então ele estava falando isso ali, né? Eu estou falando algumas coisas que Deus está usando para lembrar, resumido, irmãos. É que virou a câmera, não estou conseguindo virar para mim de novo, então tá mirando no chão. Então, meu Deus, meu pai está usando para falar para os irmãos, entendeu? Só se eu for ali na frente do espelho de novo, pontando assim, né? Então, vamos ali, então. Entendeu, irmãos? Então, tá no carregador, ó. Então, que nem eu falar pros irmãos. Que eu tava falando, então, Paulo ele foi chamado para ser ministro. Então, Paulo fez muitos anos por onde para ser usado? Tanto por Deus, e Deus está na vida dele. E, ó, Paulo fez muito por onde. O apóstolo Paulo fez muito. O apóstolo Paulo ele fez muito por onde para ser usado por Deus, mas Deus usou a vida dele para meu Deus, meu pai ajudou o apóstolo Paulo a ser usado por Deus, porque ele também fez por onde, mas meu Deus, meu pai ajudou ele a fazer muito por onde também. Mas o apóstolo Paulo também fez muito por onde também para ser usado por Deus no chamado dele de apóstolo, né? Então, se você for ver, analisar e começa a falar várias coisas ali, né? Que ele não desobedeceu a visão celestial, você entendeu? Que foi dada para ele no versículo 19. Ele fala pro rei Agripa: eu não desobedeci a visão celestial. Você entendeu? Que Deus me deu. Então ele está contando testemunho aqui porque ele pregava o que ele vivia. Então a Bíblia diz para nós pregar o que nem eu falo. Às vezes eu coloco o nome de pessoas aqui passando na minha vida, às vezes não. Às vezes Deus permite eu falar alguns nomes e às vezes não. Por quê? Porque tem essas pessoas aí. Meu Deus, meu pai permite eu falar às vezes alguns nomes de algumas pessoas porque elas estão no... Meu Deus, meu pai permite falar o nome de algumas pessoas porque algumas pessoas que meu Deus, meu pai permite eu falar alguns nomes, é porque elas estão corrompidas, estão no pecado, você entendeu? Elas estão no pecado e estão corrompidas. Então por isso, às vezes algumas eu falo, algumas não. Então, irmãos, que nem vou falar agora, que eu estava falando aqui, que isso que Deus está dando para falar, você vê se Deus está em você. Não. Então Paulo sabia que Deus está nele. Por quê? Porque ele pregava o que ele vivia e praticava, executava e cumpria a palavra de Deus. Então voltando na parte para trás do que eu falei do apóstolo, o apóstolo Paulo, estava falando do apóstolo Paulo agora, vou voltar para trás onde eu estava falando. Então na parte de Jeremias, naquela parte ali de Mateus 7 já foi falado, e também sobre o reino hierárquico, um reino, uma hierarquia errada, uma hierarquia discutível, contenda, dissensão, a Bíblia diz assim, e sensual. Se tiver sensualidade numa hierarquia, numa igreja política, se tiver uma coisa sensual, se tiver coisas sensuais, avarento, luxúria, ostentação, e poste ídolos, idolatria, essas coisas, tem que colocar os S depois lá nos respaldos bíblicos lá do vídeo lá que eu postei. Que veio para mim colocar, esqueci de colocar, meu Deus, meu pai me lembrou agora. Então, a Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz que se a pessoa tiver nessas coisas, insensualidade, todas essas coisas assim que eu falei, divisão, avaria, tentação, a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus não está nessas coisas, entendeu? Ele não habita nessas coisas, então tem alguma coisa estranha, você entendeu? Nesses lugares. São pessoas sensuais, pessoas que distorcem e faz divisões. Tem aquela divisão, tem a divisão que Deus faz corretamente, você entendeu?
porque a divisão da ovelha, a divisão da ovelha verdadeira de Cristo, as ovelhas verdadeiras do meu Deus, meu Pai, do meu Senhor Jesus Cristo, né, que foi comprado por sangue, e Deus que unge bispos, pastores, primeiramente apóstolos, que fala na passagem de Efésios, de Atos capítulo 20, que ele ungiu, comprou com preço de sangue. Que mais? Sim. E também, a Bíblia diz também que Deus, que se Ele te comprou, Ele quer que você glorifique o seu corpo. Corpo, alma e espírito a Ele, em adoração, você entendeu? Então, todas as coisas são listas, mas todas as coisas não convêm. Então, só as coisas que edificam são listas, entendeu? Só aqueles que edificam, que dá glória a Deus, entendeu? Então, se essas pessoas estão no meio dessas coisas, o que ela vai acontecer com elas? Elas vão se corromper, ou já se corromperam, são corruptas. De sensualidade, dissensão, briga, contenda, disse-me-disse, mexerico. É que nem Paulo falou, vou no meio de vós para que haja edificação. Mas eu vejo no meio de vocês, toda vez, tem mexericos, porfias, tem disenções, tem inveja, mentiras. Ele fala em 2 Coríntios 12, versículos 19 e 20. Aí fala também que tem disputas, tem inveja, tem heresias, tem o que mais? Alguma coisa assim, Gálatas também fala essas coisas. As obras das carnes que Deus não meu Deus, meu Pai não se agrada, né? As obras das carnes que meu Deus, meu Pai não se agrada. O que mais? Adultérios, prostituições, fornicações, feitiçarias, idolatrias, facções, já falei mentiras, tem várias coisas, irmão, dissimulações, né, coisas ociosas, faciosas. Então essas coisas são que nem em Tiago 3, fala que são sabedoria terrena. E a Bíblia diz assim também, que Deus destrói a sabedoria, que meu Deus e meu Pai destrói a sabedoria terrena do homem. Você entendeu onde eu quero chegar? Meu Deus, meu Pai destrói a sabedoria terrena do homem. Você entendeu? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, falando como você pode adquirir a sabedoria de Deus, entendeu? Que vem do alto, fala em Tiago 3. Vou fazer um vídeo uma hora falando sobre isso. Se eu ensino mais tarde, Deus vai me usar para falar também sobre isso um pouco. Mais, né? Tudo vai falar mais tarde sobre isso. Porque ele fala assim que a sabedoria do homem, a inteligência do homem terreno não é nada. Deus destrói, mas a sabedoria de Deus vem do alto. Então quando o meu Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 21, que ele fala assim, darei sabedoria a vocês, que muitos não vão resistir e nem persuadir ou ir contra. Entendeu? Como assim? Vai dar uma sabedoria que ninguém vai conseguir resistir, nem a você e nem as pessoas que se opor a você. A sabedoria que Deus vai dar para você, as pessoas não... Você vê como que é forte. Ele fala, Jesus, próprio Jesus. Então, Estevão, o apóstolo Paulo tinha essa sabedoria. O apóstolo Paulo tinha essa sabedoria, né? Jesus Cristo, meu Senhor, tinha essa sabedoria. Eu tenho mais sabedoria que o apóstolo Paulo, que Jesus, que Estevão. Então, eu tenho uma sabedoria muito maior que o apóstolo Paulo, que Estevão, que Salomão. Eu tenho uma sabedoria muito maior. Eu tenho uma sabedoria muito maior que o apóstolo Paulo, Salomão, meu Senhor Jesus e os outros. Então, você pode ver que quando as pessoas falavam na Bíblia, a Bíblia diz assim que eles não conseguiam resistir, né? Que em Atos 6 fala que ninguém conseguia resistir à sabedoria que ele falava, quanto o apóstolo falava, ninguém conseguia colocar. E a Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo ia debater com os gregos, judeus, direto na sinagoga, né? Por quê? Porque ele estava desobediente à verdade do caminho, né? O caminho verdadeiro do meu Deus e meu Pai. Então, se você for analisar a Bíblia, fala muitas coisas. Então quando ele fala isso, que Deus vai dar uma sabedoria, em Lucas 21, 15, 14, poreis e dareis uma sabedoria que ninguém vai conseguir pôr contra você e nem resistir a você. Então é forte. Então, peraí, a pessoa vai se povar, toda vez Deus vai te usar para quebrar, que nem todas as pessoas que se levantam contra mim, meu Deus, meu Pai usa para quebrar elas todos os dias. Por quê? Porque a sabedoria que Deus usa é do céu. Então, eu glorifico a Deus. Quando ele fala em Jeremias, ele está falando isso. Meu Deus, meu Pai está falando em Jeremias 9, né? Versículo 24, 25, 23, 24, 25, ele fala assim: o rico não se glorie nas suas riquezas, o sábio não se glorie na sabedoria terrena humana, e outras coisas ele fala lá, e sim se glorie em me conhecer. Então em 1 Coríntios ele já fala isso. Ele fala sobre a redenção,
sobre a justificação, a santidade e a obediência a Deus, no versículo 30 ao 31, e ele fala assim no 31, se não estiver enganado, para que você se gloriar no Senhor, meu Deus. Meu pai fala, se você for se gloriar, glorie no Senhor. Então quando você se gloria no Senhor, busca a Deus, Deus te dá uma sabedoria tremendo, conhecimento tremendo, que as pessoas que se opõem a você vai quebrá-las todas as vezes. Então você vê que Deus está em você, porque é dizer assim, que nada podemos contra a verdade, senão porém a verdade. Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou, se vocês ficarem na minha verdade, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então ele fala, santificai na verdade, porque minha palavra é a verdade. Então o que mais que ele fala também, que eu estava lembrando sobre essa passagem agora, e ele fala também, se você ficar nessa doutrina, com fé e praticando a doutrina, você pode salvar a muitos e a si mesmo. Né? Ele fala para você meditar de dia e de noite, para não apartar essa lei ou a palavra de Deus, você a doutrina. Ele fala assim que você não pode fazer exercício físico desgastando o teu corpo, que nada vale a pena, é vão você fazendo isso, desgastar o seu corpo. Como assim desgastar o seu corpo? Em coisas vãs. Às vezes que você está desgastando o seu corpo em coisas vãs, você podia estar orando. Você podia estar orando, jejuando, buscando a sabedoria e o conhecimento de Deus, as revelações de Deus. E você está lá jogando bola, jogando basquete, dançando. Mas não estou criticando quem faz. Porque quando Deus manda eu fazer isso, tudo bem, mas é guiado por Deus. Mas primeiro você faz então, primeiramente eu busco a Deus, mas se Deus vai permitir. Irmão, eu já fui, uns 10 anos atrás, ninguém sabe, eu fui campeão de futebol, eu fui campeão de basquete, eu joguei basquete, eu cresci muito também por causa de basquete. Eu tinha um corpo muito definido. Minha irmã tem por aqui para falar, na verdade, Tata? Tinha um corpo muito definido 10 anos atrás. E quando eu jogava futebol e basquete, tinha um corpo muito definido 10 anos atrás. Eu era forte. Entendeu? Muito. Então quando Deus, o ano passado, 2018 para 2019, eu fui jogar basquete. Mas também qual o propósito que eu fui? A palavra. Fui pregar a palavra. Você foi pregar a palavra lá no basquete, onde você treinava? Fui algumas vezes. Por quê? Porque minha mãe e minha irmã estavam fazendo cursos na mesma escola que eu treinava basquete. Você entendeu o propósito? Minha irmã estava pregando para as pessoas na sala e minha mãe ia lá porque estava lá. Então, quando minha irmã também ia no basquete ligar comigo, então nós estava lá pregando a palavra de Deus. Não estou falando que você às vezes não pode se divertir, mas tem que ser guiado por Deus. Mas pelo menos tem só disciplina espiritual. Entendeu? Né? Tem que ser guiado por Deus. Primeiramente você tem que fazer as coisas de Deus. Primeiramente você tem que fazer vontade de Deus cada vez mais na sua vida. Depois Deus vai permitir você fazer as coisas que você quer fazer às vezes. Porque ele diz assim, tudo que você pedir, você pode receber. Então isso também é um desejo. Então Deus pode realizar. Ele diz assim, que é para você lançar a sociedade no Senhor que tem que cuidar de você. Que Deus ele dá graça aos humildes e resistir ao soberbo. Então as pessoas, a Bíblia diz assim também que os adultos, os anciões, os adultos, os jovens, os mancebos têm que respeitar um outro. Você entendeu? Mesmo parecer. E eles falam que tem que respeitar só os mais velhos. Você entendeu? Não, a Bíblia diz que é para respeitar um outro. Se eu sou uma autoridade maior de Deus sobre os céus e a terra, que eu sou apóstolo, e a pessoa só porque ele é pastor e tem 90 anos na igreja, se ele não me respeitar, ele está desrespeitando a Deus. Tem 7 anos de ministério. Se ele me respeitar, ele desrespeita. Por que ele desrespeita? Porque ele está desrespeitando uma autoridade espiritual. Que faz anos que eu estou na caminhada, que Deus me levantou há anos e faz anos que estou nessa caminhada. Você entendeu? E eles ensinam tudo errado nas igrejas. E eu fui levantar também pastor. Tem uma coisa também, hein? Isso, tem prova, tem foto, então não precisa ficar me achando. Entendeu? Nem deve satisfação se for. Nem precisa de satisfação, você entendeu? Então, irmão, uma coisa é você fazer por onde Deus te guiar, você entendeu? E outra é você fazer o que você quer, bem diferente, entendeu? Porque você está no Espírito, fica no Espírito, né? Então, você vai receber as promessas dos cordeiros de Cristo, né? Em Romanos 8, 17. Então, Deus ele quer que você está fazendo errado, que você arrependa e faça certo. Quem está fazendo errado, né? Então eu não tenho aqui, mas se eu ir se eu tiver com a minha mulher, eu sei que a minha futura mulher gosta de fazer bastante, eu sei que minha mulher minha futura mulher, ela faz a vontade de Deus no chamado dela, mas ela gosta de fazer bastante coisa, assim, às vezes sair,
sei lá, gosta de se divertir. Mas é o seguinte, ela vai me levar, um exemplo, se eu for na praia com ela, eu não vou ficar sem camiseta. E não vou ficar também gordo. Aí Deus fala assim, você pode ficar sentado ali, ou se você tiver ela no lugar e você tiver com ela, você tem que ficar do jeito de doutrina, e na hora que tiver você e ela no lugar só vocês dois fechados, aí você pode tirar a camiseta, porque é uma privacidade minha e dela, então é diferente, entendeu? Porque é uma privacidade minha e dela, entendeu? Coisa diferente, você entendeu? Que mais que eu vou falar para os irmãos? Sobre que eu tava falando. Sim, Apocalipse, continuando, voltando nessa parte também. Falei sobre. Eu falei aqui que é errada. Então, ali, quando ele fala de Jezabel, ele fala assim que ela fala que que ela era sacerdotisa e profetiza. Ela diz que era, mas ela não era. Nunca foi levantada. Então quer dizer, ela falou que ela é. Então, peraí, então o que quer dizer isso? A pessoa fala que é uma coisa, mas que ela não é. Então tem muitos pastores que pensam que pastorado é de Deus e não é. Não adianta você ficar escrevendo, pastora, deixa eu mexer uma mensagem de pastor. Não adianta, irmão. Se a pessoa chegar em mim e falar que é pastor, eu vou mostrar para ela na palavra. Fala assim, onde tem pastor na palavra se você é pastor? Prova para mim na Bíblia que você é pastora. Prova para mim que você é pastora se tem na Bíblia. Prova para mim. Aprendeu o que então? Se você provar para mim que é na Bíblia, eu fico quieto. Se você não conseguir provar, eu vou quebrar você na palavra. Então, se a pessoa chegar e me falar que é pastora, eu vou respeitar ela, mas vou falar na cara dela. Se meu Deus mandar apontar o cara apontar na cara dela e mandar falar assim, você não é pastora. Você pode falar que é, mas você não é. Vou te respeitar, vou entrar na minha igreja, dou oportunidade, mas eu vou falar, pode ter certeza, coloca uma coisa na sua cabeça, você não é. Porque na Bíblia não existe, é cargo inventado. É a mesma coisa, existe corpo de Cristo, não existe célula. Então as pessoas forçam. Se a pessoa quer fazer célula, é problema dela. Mas não existe na Bíblia. Tem que ter uma coisa esclarecer que não existe célula na Bíblia. Colocar isso na sua cabeça. Você lê, não existe. Entendeu? É corpo de Cristo. Mas eu faço célula. Da hora. Você quer ir participar, Patrick? Não, eu vou. Então eu não tiro. A pessoa tem que colocar uma cabeça que não existe. É inventado. Se a pessoa me chamar para participar de célula, eu vou. De coração. Da hora, vou. Não tiro. Eu andava com o povo da Quadrangular, conheço o povo de Quadrangular, conheço pessoas de Batista. Igreja Batista, tanto a reformada que é de doutrina, que é a verdadeira, e aquelas que não é, conheço. Conheço pessoas, eu sou muito mais amigo de pessoas de igreja de Deus e amor, igreja de doutrina, né? Eu sou muito mais amigo eu sou muito mais amigo de pessoas que é de igreja de doutrinas, eu sou muito mais amigo de pessoas de igrejas de doutrinas, sou muito mais amigo de pessoas de igrejas de doutrinas e igrejas doutrinárias do que igrejas que permite várias coisas. Mas eu tenho pessoas. Então a Bíblia diz assim que eu não posso ter decepção de pessoas. Eu ando com pessoas assim, já andei de igrejas mundanas. Sabe de onde eu vim? Eu vim de igreja, passei em igreja mundana. E fiquei anos depois, faz 7 anos. Vai fazer 7 anos que eu estou vindo na presença de Deus, converti por completo. E outra, faz anos que eu estou muito mais em igreja de doutrina que de igreja mundana, porque eu já passei também, mas eu estou 5 anos. 5 anos eu estou em igreja de doutrina. Então já faz muito tempo já. Já faz muito tempo. Entendeu? E quando eu era pequeno, quando eu ia na igreja, eu ia na congregação, eu ia no avivamento, eu já fui na assembleia, então eu ia em igreja de doutrina. E de pequeno. Aí depois eu desviei. Eu ia na Universal com a minha mãe, eu ia na Mundial. Então eu nunca tirei pessoas de igreja, assim, mas é o seguinte, eu tenho que pregar a verdade para elas. Não pode deixar a pessoa enganada. Entendeu? Você pregar a verdade e falar a verdade é uma coisa, você distorcer e querer agradar a carne da pessoa é outra. Entendeu? Então eu não tiro. Se a pessoa fala, vem na minha igreja conhecer, vou escutar a palavra, tal. Mas eu vou ser sincero, eu sou mais doutrina. Porque a palavra de Deus é doutrina. A palavra de Deus ensina doutrinas. A palavra de Deus ensina doutrinas, né, da palavra de Deus.
Então tem muitas doutrinas da palavra de Deus, que meu Deus, meu Pai me falou agora, que eu conheço todas. Eu, Patrick Henrique da Silva Barbosa, conheço todas as doutrinas da palavra de Deus. Mas não vou tirar aqueles que não conhecem, mas eu vou ensinar se quiser aprender. E vou repreender também se estiver errado. Entendeu? É uma coisa bíblica. A Bíblia diz assim que nós não pode... Nós temos que julgar as obras das trevas e julgar as obras infrutíficas. Não ter comunicação, ter comunhão, né, com isso. Sim, julgar as obras das trevas. Entendeu? Então, ali em negócio de Apocalipse 2, ele está julgando Jezabel. Porque Jezabel está desviando profetas, servos profetas, e também está fazendo eles se prostituírem, adulterar com ela na cama, debaixo da cama, em cima da cama, e também fazendo pessoas ficar grávidas. Porque ele fala dos filhos, né? Então o que eu aprendo? Está tendo traição, é adultério. Tanto o adultério do lado do corpo, do templo do Espírito Santo de Deus, que as pessoas elas adulteram, né? Que as pessoas que estão um pé no mundo, um pé na igreja, ou a pessoa está no pecado do mundo, né? Mas dentro da igreja, porque mesmo que ela seja igreja também, ela está dentro de uma congregação, que Hebreus diz assim para nós, exortar uns outros para não parar de congregar, né? Falar para nós não parar de congregar e sim fazer obras, né? E sempre estar em caridade, ajudando um outro, né? Hebreus 10, 20 e pouco, 23, 24, porque né, tem que esperar aquele que é fiel, que prometeu e vai cumprir. Lá baixo, de que mandai a stébia. E calamantu que me astou, manaiacou, manaia sábia, de que de recébia. Então, irmão, a palavra de Deus é forte, entendeu? Então, o que eu vou falar para os irmãos? Nesse tempo agora de crise aí, que está bastante também ainda. Então, irmão, prega a palavra fora de tempo em tempo, exortando, repreendendo, corrigindo, retarguindo com toda a dignidade e doutrina. Entendeu? Então, ali, Jesus está falando que vai vir com as duas espadas de dois gumes e vai matar as pessoas que estiverem em prostituição, tiver em adultério, tanto da parte espiritual da vida da pessoa, da alma da pessoa, e tanto da parte física. Que aí fala de tempo para se arrepender dessa prostituição, mas não quiseram. Aí um forte versículo 24, não vou falar 23, mas se vocês quiserem ler Apocalipse 2, do versículo 23, se vocês quiserem ler Apocalipse 2, versículo 23, eu vou ler o 24. E tem... Tem gente distorcendo a palavra de Deus de Apocalipse 2. Meu querido, Apocalipse 2 é uma profecia dada à igreja que está na carta de Tiatira e acho que Filadélfia, né? Que é uma revelação que ia acontecer nas coisas das igrejas futuras. Passou 2000 anos. 2000 anos de história da igreja. Você é burro? Tá falando de quem ali? Falando tanto da igreja que estava posta naquele tempo, e tá falando das igrejas que está agora esse tempo. Seu burro, que está distorcendo aí, 3 ou 4 pessoas, estou sentindo dor na cabeça falando coisa aí. Então, não adianta distorcer. Então, quando ele fala assim, ó, ele fala das profundezas de Satanás, no versículo 24, mas ele fala assim, aqueles outros da igreja de aqueles outros da igreja de Tiatira, que não receberam essa doutrina não conheceram. Nossa, labaste que de restébia, e calamandei achou manaiacou manaiastébia. Nossa, que forte, hein? Nossa, senti da presença de Deus agora. Nossa, por quê? Você não conhece. Porque você não está na doutrina. E é forte, irmão. Está na palavra, irmão. Está na palavra. Está na palavra. Eles pregam um Deus falso. Está na palavra, irmão. Pelo amor de Deus. Então vocês não conhecem por quê? Porque quando ele fala de Jezabel e de Balaão, você tem que ver a história de Balaão e Jezabel. Quem que foi eles? Jezabel passava maquiagem, Jezabel perseguia os profetas, era mandona, sacerdotisa, falava que era profetisa, andava de qualquer jeito, sensual,
Balaão desviava o povo de Deus, fazia tropeçar, se vendeu por causa de riqueza, se corrompeu, fazia tropeço, fazia os outros se fornicar e prostituir, fazia os outros idolatrar coisa sacrificada a ídolos, e Jezabel também. O que eu aprendo? Se você não prega contra o pecado dentro do seu ministério, dentro da tua igreja, alguma coisa está errada com você. A Bíblia diz assim que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem e a mulher do juízo, do pecado e da justiça. Ou ao contrário também, né? É os três. Do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier e convencerá, né? A pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, 8, 9. Então, ele está para consolar, mas ele também está para te ajudar. Ele também está para te guiar, mas ele também está para você fazer as coisas corretas. Para glorificar quem? O Filho de Deus. Que é toda a honra e toda a glória dele. Um culto cristocêntrico. O que ele fala lá em Judas capítulo 1, versículo 25? A ele a honra, a sabedoria e o poder, porque foi dado a ele, porque é toda a honra e toda a glória da ele. E amém. Uma coisa ele fala assim. Minha mãe chegou ali, olha ali, ó, que bonita. Você entendeu, irmão? Então, não questionando as pessoas que não conhecem ainda estas doutrinas da palavra de Deus, batistas, que não são reformadas, estou falando, as batistas que liberam bastante coisa. Tem batistas reformadas de doutrinas, como a do Billy Graham, que é a do Paulo Júnior, tem outras. Tem a presbiteriana também, tem umas que tem de doutrina, mas os irmãos ali tem uns que é fogo e tem uns que não. Não adianta falar que não é porque é verdade. Tem uns que é muito teórico, morno. Entendeu? Então, filho, você tem que buscar mais também. Você quer o conhecimento? Então, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz manda você fazer? Você está só no conhecimento, cadê a graça? A graça tem que superabundar na tua vida aí, tem que ter fogo, unção, poder. A Bíblia diz assim, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E amém. Esse conhecimento que eles têm nem é bíblico, é teórico. Então a doutrina tem. A pessoa, aí ele fala assim, por quê? Porque vocês, não sei se vocês vão ser lançados, ou vocês estão com um inimigo rodeando você, estão perto de você, vocês estão nas profundezas junto com Satanás. Tá falando ali. Então a minha futura mulher, eu vou ensinar para ela bastante coisas. E eu creio também que ela vai me ensinar alguma coisa da vida dela, que eu já vi também, o ministério dela, a igreja dela. Então, eu não vou criticar a igreja dela e não vou criticar as pessoas dali. Eu vou falar, né, tanto a palavra de Deus, vou falar a palavra de Deus, vou pregar a palavra de Deus, o que fala, o que está dentro da palavra de Deus, que manda. E outra, tem uma coisa, Deus não falou nada do pastor dela, não falou nada, então quer dizer o que? Ele está com vida no altar, está com o dízimo do altar, porque Deus não falou nada para mim, que eu vi o vídeo da igreja do pastor dela, vi pessoas dentro da igreja dela também, meu Deus, meu pai não falou nada. Então eu não posso falar uma coisa se meu Deus, meu pai não falou nada, você entendeu? O que Deus, meu pai e minha irmã falou. Então, se meu Deus, meu pai não falou nada deles, a maioria deles ali está com o altar em dia. Mas tem algumas coisas que está faltando, que tem que conhecer mais. Entendeu? Pode ser que está faltando mais pregar para exortar a igreja, falar mais de salvação, falar mais de arrependimento, de justiça. Não, arrependimento eu vi que eles falam muito, e salvação também eles falam muito. E obediência à palavra de Deus também eu vi que eles pregam muito. Mas tem que pregar mais justiça, porque justiça também acompanha com a obediência, santidade, tem que pregar mais também. Eu vi que eles puxam um pouco para a santidade, mas tem que pregar mais também. Então, corpo e alma e espírito, né? Se entregar na totalidade a Deus. Então, irmão, umas coisas que eu observo muito, entendeu? Porque Deus, ele quer almas.
quer usar instrumentos para ser poderosos na mão dele. As pessoas que Deus quer usar, que está na igreja, Ele quer usar as pessoas para ser instrumentos poderosos na mão de Deus. E Deus quer fazer as pessoas serem poderosas na mão dele, do meu Deus, meu Pai, para que Deus, meu Pai, use elas tremendamente. Então eu não posso falar uma coisa, eu não estou puxando o saco de ninguém, porque minha irmã, todo mundo vê meus vídeos, e quem me conhece sabe que eu repreendo muitas pessoas quando está errado, minha irmã vê. Então eu não posso falar uma coisa, né, né, da igreja, da pessoa. Então, eu falo das igrejas que estão erradas. Aí eu falo mas tem igreja que não está errada e você fala alguma coisa ou outra. Eu falo uma coisa ou outra da igreja que não está errada, que nem eu falei agora. A igreja da minha futura mulher, que eles têm que pregar mais o quê? Algumas coisas a mais. Às vezes eles estão em falta nisso só, mas se eles arrumar isso, Deus pode trabalhar mais, pode ter mais alma se rendendo ao pé de Jesus. Então é sempre, já viu aquele ditado? Sempre vivendo e aprendendo, mas vamos dizer assim, mas sempre praticando, executando e cumprindo a palavra de Deus. Eles têm que viver uma reforma de doutrina. Você entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Eles têm que rever a palavra de Deus cada vez mais e Deus usar isso para, né? Então, irmão, umas coisas assim. Então tem que ter avivamento e reforma. O que é reforma? Trazer a vida aquilo que estava morto. Então tem muitas igrejas que estão morto, né? E muitas que estão vivas. Entendeu? Mas algumas coisas faltam ainda. Você entendeu? A igreja de Filadélfia, no capítulo 3, você viu que ele fala lá? Eu tenho a chave de Davi, né? O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Ao contrário também, o que eu fecho, ninguém abre, e o que eu abro, ninguém fecha. Aí o que ele fala? Ele fala assim que no capítulo 1 é tão forte, ele fala assim que as obras das pessoas ali estão perfeitas, né? Em cada capítulo das igrejas ele fala que as obras de muitas estão perfeitas e do jeito que ele está se agradando. Mas ele fala assim, mas eu tenho algo contra ti. Então, peraí, se você arrumar isso, Deus vai cada vez mais ser com vocês. Da igreja Minha Futura Mulher e de outros. Entendeu? Existe a igreja perfeita. Qual que é? Aquela que vive toda a palavra de Deus e executa e cumpre, pratica e executa. Existe a igreja perfeita de Cristo, sim, que é lavada em rime de boas obras, irrepreensível, inculpada, santa, né? E sem ruga, sem mácula, sem mancha, e é santa, né? A igreja santa de Cristo Jesus existe sim, e perfeita, que é aquela que faz a vontade de Deus completamente e é santa, e cumpre a palavra de Deus, né? Toda ela de Gênesis Apocalipse, e pratica, executa e cumpre toda ela. Amém, irmãos? Então é isso daí, né? De Apocalipse. Então o versículo ali, quando que ele fala, deixa eu deixar aqui rapidinho. Então o versículo ali, irmãos, é muito forte. Vou pegar o tempo para tomar também, depois vou pegar um... Ô mãe, você tem café? Tem que fazer. Entendeu, meus amados? Entendeu? Então ele fala isso. Nas igrejas de Tiatira e tal, vocês não conheceram isso, não conheceram aquilo, não conheceram essa doutrina, então vocês não conheceram ele. Então o que eu aprendo? Não está falando que você não está conhecendo. Sabe o que você não está conhecendo? Você não está conhecendo, não quis conhecer. Você não está conhecendo e não quis conhecer se maquiagem é pecado ou não. Batom é pecado ou não. Para deixar pinha, essas coisas. Porque Jezabel, ele está falando de uma simbologia de Jezabel que entrou dentro da igreja. Então ele falou assim, não seja como Jezabel. Está falando com Balaão. O que Balaão fez? Ele vendeu o ministério. Então Balaão são aqueles políticos corruptos que é pastor dentro da igreja, que vende o ministério, que faz a igreja como mercandade, mercado. Entendeu? Ele está falando disso, não seja como essas pessoas. Só você vê as características de Balaão. Só você vê as características de Balaão. Balaão só gostava de dinheiro. Então não seja uma pessoa avarenta e outras coisas. Gostar de se prostituir, fornicar.
Fazer trapaça. Então quem que faz trapaça? Pastor safado. Pastor trambiqueiro. Pastor que divide a igreja, que só quer cair de dízimo e oferta, não quer saber de dar para ajudar os órfãos e a viúva. Não quer entregar a cesta básica. Não quer visitar. Não quer orar. Então esses pastores que não gostam de fazer, eles são tudo trambiqueiro. Ah, mas quem faz? Tem uns que faz, mas só quer saber do dinheiro. Então você tem que analisar, tem que ter o discernimento. Oh, mas ele foi, mas tá vendo o que está acontecendo? Você tem que orar a Deus para Deus falar para você. Deus falar para você que o pastor, um pastor de igreja que faz isso, mas ele tá errado no casamento e faz meu Deus, meu pai revelar para mim, meu Deus, meu pai revela para mim que tem um pastor que ele faz tudo isso, mas ele faz sexo anal dentro do casamento dele. Então ele tá errado, tá no pecado. Tem que analisar, tem que ver a vida da pessoa, tem que ver se Deus está na vida da pessoa ou não, se a pessoa está em Deus, se a pessoa está no meu Deus e meu Pai, se a pessoa está no meu Deus e meu Pai, ou a pessoa está no meu Deus e meu Pai, ou a pessoa está no meu Deus, ou a pessoa está no meu Deus e meu Pai, ou a pessoa está no meu Deus e meu Pai, entendeu? Ou meu Deus e meu Pai está nela, eu tenho que analisar. Ele fala, vê se Deus está em você ou não. Porque quando ele dá a benção apostólica, no segundo... Sabe onde está a benção apostólica? Quando você não sabe o que é dar a benção apostólica? Tem muito outros lugares, mas também está lá em 2 Coríntios 13, versículo 13, ou 11. Que ele fala que nós temos que ser perfeitos, amados, comunhão com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, e ter o mesmo afeto e o carinho um com o outro, né? E o mesmo amor, né? Perfeito. Aí depois ele fala isso da saudação apostólica. Então, terminando já. Então, você tem que procurar conhecer. Por que a Bíblia diz assim, que o homem natural não consegue discernir o homem de Deus, como eu, que sou espiritual. Você entendeu? Então a pessoa vai julgar. Você tem o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz assim, prossigamos e conhecemos ao Senhor. Que eu vou postar de Oséias 6 já, que era para me postar. Amém, irmãos? Então, analisa. Você viu o testemunho da irmã ontem, falando do reflexão do casamento 3 que ela falou, que uma missionária uma vez manifestou porque ela estava usando maquiagem e tal, tudo. Ela foi orar na pessoa, o negócio da pessoa e foi nela, porque ela estava com brecha. Então ela não era só maquiagem. Não era só maquiagem. O que podia ser? Podia ser alguma área de prostituição na vida dela também. Porque a pombagira entra nisso daí. Entendeu? E ela foi envergonhada. Tive que chamar outra pessoa para expulsar tanto dela e da outra pessoa. Eu já também presenciei isso. Eu orei para as pessoas que estavam maquiadas, piercing, isso e aquilo, manifestou. Então você tem que orar a Deus para ver se é... Antigamente, quando eu voltei para a igreja, 2014 para 2015... Eu usava piercing no nariz, eu tinha largador. Pode ver que a minha orelha até, né? Eu tinha piercing no nariz, entendeu? Eu era muito... Uns 10 anos atrás eu era muito doido. Então, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, quando eu voltei, eu fui uma vez no retiro da Católica. Você entendeu? Olha pra você ver. Entendeu? E eu tinha saído de uma função de Américo. Eles passaram no meio do ônibus ali pra pegar eu. Tava loucão, entrei no busão cheio de fedendo cigarro, drogado, cheirado, maconhado, né? Porque eu fazia muito corre, né, também assim com os caras às vezes, né, pra outros lugares. Aí os caras me pegou de ônibus e eu fui. Então eu queria sair dessa vida. Eu falava, opa, né? Então nessa vida você entra porque também você tem escolha, mas também quando você entra nessa vida, ou é cadeia ou é morte, irmão. Ou você sai, ou é cadeia ou morte. Ou cadeira de roda. Você ouviu um rap que canta aí, o cara era do crime, o cara ficou de cadeira de roda, depois foi pra igreja. Tem gente que consegue se recuperar, quem não consegue? Tem pessoas que também entram na macumba também, que eu já conheci um rapaz lá de Guarulhos, que ele entrou na macumba, ele entrava na DP de polícia, e entrava em Guarulhos, os caras invadiam a favela e conseguiam desviar dos caras, os caras não pegavam ele. Por quê? O Inchó
e um Ogum em Xó protegia ele. Mas depois ele se ferrou. Até quando o diabo vai cobertar esse povo que está no mundo, nas profundezas de Satanás, uma hora ele vai... A pessoa acha que tapar, o diabo... Na hora que pensar que tapar, tchau. O diabo arma pro seu otário. Fica aí atrás dessas porcarias. Eu não lembro o versículo 20. Ele fala do... Aqueles que tiverem das profundezas de Satanás, ele fala alguma coisa assim. Não vos porei... Aqueles que estiverem nas profundezas de Satanás, ele fala assim, eu não vou pôr nenhuma carga nenhuma mais. Ele está falando o quê? Que essa carga que Deus colocou na igreja é para você seguir. Porque a Bíblia diz assim que os meus mandamentos não são pesados e nem penosos. Porque aqueles que são filhos de Deus é aquele que crê e faz a vontade do meu Deus e meu Pai. Ele fala lá em 1 João 5. Que a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo testificam sobre os céus e a terra, que eles são um só. Então se você praticar a palavra de Deus, Deus vai ser com você, Deus vai te guardar. Se não, né? Tanto pessoas que estão um pé no mundo, um pé na igreja, meu Deus e meu Pai estão me usando para falar isso, e as pessoas que estão no mundo, que já foi da igreja e está desviada. E as pessoas que também estão firmes, para manter firme para você não cair. Ele fala assim que é para você olhar, para ter cuidado, né? Para você não cair. Fala assim, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque Deus ele não dá carga, qualquer carga. Ele não dá uma carga que você não pode levar. Então ele vai te dar o escape. Você receber a promessa, a bênção, entendeu? Então, eu não posso questionar a igreja da minha futura mulher porque Deus meu Pai não falou mais nada. Então as outras igrejas, tem umas que eu repreendo. Por que eu repreendo? Porque às vezes ela está tudo errada. Porque Deus falou para mim que a Deus é amor e a Assembleia Deus se agrada, e de algumas igrejas de doutrina e reformada, e algumas igrejas às vezes que às vezes tá como doutrina, mas não tá nem percebendo, mas tem uma vida de santidade. Um exemplo, já vi isso. Mas tá faltando doutrina ali dentro. Tá faltando mais doutrinas ali dentro, mas a igreja às vezes vive em santidade. Mas está faltando coisa. Entendeu? Então, por isso que tem igrejas às vezes, que eu não aponto, que eu não falo, porque às vezes a igreja está vivendo em santidade, mas às vezes está faltando alguma coisa. Mas tem gente que fala que não tem igreja perfeita. É mentira do inimigo isso daí. Tem sim. Tem sim. Apocalipse fala. Para de mentir. Tem sim. Existe igreja perfeita sim. A igreja perfeita é aquela que vai subir no arrebatamento. É de Cristo. A igreja que tiver em dia, tiver em santidade, oração, jejum, consagração e seguindo a palavra de Deus, executando, praticando e cumprindo toda ela, essa que é a igreja que vai subir. A que pratica a palavra de Deus, executa e pratica a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, essa é a igreja que vai subir. Na larada do arcanjo, estão vendo? O Paracleto, Labaste que de receber nagai, e Calamanduí de raçamandagaste bablaste que mandai fly. Então o que é isso? O que é o Paracletos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paracletos. Então se você não tiver em dia, ele vai dar tchau para você e vai subir. E você vai ficar. Amém, irmãos? Então espero que os irmãos gostou aí, né? Rapidinho. Tem mais coisa para falar mais tarde. Nossa, estragou. Então, para deixar bem claro, então analise se você está em Deus ou não. Mas eu sem querer meu Deus, meu pai me usa para falar uma pessoa assim, você está caindo em masturbação, então se arrependa. Se arrependa, é porque eu não consigo. Não, então eu não só caio nisso, então se arrependa. Não deixe as pequenas raposas comer a sua vinha. Não deixe que os pequenos mosquitos estragam os bons perfumes. A Bíblia fala em segunda perfumes, quer saber de perfume do conhecimento de Cristo? Da essência, fala lá em 2 Coríntios 2. Que muitos falsificam, nós não somos como aqueles que falsificam a palavra de Deus. Então nós não somos, nós somos cristãos. Ele fala o caráter, fala do caráter
do apostolado, do ministério de Paulo e seus frutos, ele está falando ali, né? Aqueles que é de vida para a vida, aqueles que é de morte, mas então uns podem voltar e alguns não. Isso que ele está falando, ó. Então tem uns que têm o conhecimento do que é certo e errado e estão firmes na presença de Deus. E aqueles que conhecem e tá brincando, uma hora ele vai o quê? Vai acontecer o que com ele? Vai acontecer o que com ele? Morte! Morte! Ainda vai pro inferno. E nesse papo aqui, ele era bonzinho, foi pro céu. Então, irmãos, tem igrejas que já Deus usou muito para questionar e para apontar. Tem igrejas que não. As mais que são de doutrinas, meu Deus, as mais que são de doutrinas, meu Deus e meu Pai não mandou muito questionar. Mas tem algumas que outras, meu Deus e meu Pai mandou questionar. E igrejas também libertinas, modernas também já foi criticadas. Mas tem algumas que não, que nem essa da minha futura. Pode ser que eles orem e jejuam, santifiquem, está em santidade, né? Mas está faltando alguma coisa. Né? Se meu Deus, meu Pai mandou falar no vídeo. Entendeu? Mesmo que a pessoa goste ou não, né? Tem que falar. Mas e as outras que está faltando um monte de coisa? Então, exemplo, dela está faltando uma coisa ou outra. E as outras está faltando um monte de coisa? Aí o bicho pega, hein? Mesmo assim tem que consertar. Tem que consertar. Então, por isso que eu estou falando. Consertar. Deus está mandando falar que Deus quer que conserte. Se Deus está mandando falar que conserta alguma coisa. Prega alguma coisa a mais sobre, sei lá, sobre justificação pela fé. É mais doutrina, Justiça. né? Não, isso é tudo. Tem a doutrina da justificação pela fé, tem a doutrina do céu, tem a doutrina do inferno, Sim, tem a doutrina do corpo, da alma e do espírito, tem que pregar, que eles não pregam. O Paulo Júnior prega, a igreja dele. Fala de prostituição. E a igreja dele, e a igreja do Paulo Júnior, é batista reformada, é de doutrina. Ele prega. Entendeu? Então, do Big Grant tem vários. Então, não adianta as pessoas falar dos caras que é reformador e não viver. Porque eu vejo um monte de gente, o Martinho Lutero não sei o quê. O John Wesley não sei o quê. O Spurgeon não sei o quê. O Jonathan Edwards não sei o quê. O John Knox não sei o quê. O Savonarola não sei o quê. O John Piper não sei o que, o Paul Washer não sei o que, o Joe Bick não sei o que. Quer falar de homens de reformador, de puritano? O puritanos é bom, viu? Quem quiser saber quem quer saber dos puritanos, recomendo também, porque eles eram uma igreja bem distinta de 1800 e pouco. São benção. Já vi um testemunho, um pastor falando que os caras do puritano, quando eles na Santa Ceia, olha o temor. O cara não ia tomar a Santa Ceia porque ele ficou sem ler a Bíblia só 3 dias. Olha o temor do... não, isso é fanatismo. Fanatismo, você ser cristão? Tem gente que é fanático pro futebol e ninguém fala nada. Os caras estudam mais a vida desses reformadores puritano do que a Bíblia. Por isso que eu creio que muitos puritanos foi salvo. E outras pessoas também que praticavam. Mas o avivamento da Rua Azusa, a Assembleia de Deus, Belém, a Deus é Amor e blá, blá, blá. O outro movimento de Gales, o avivamento de Gales. Avivamento não sei da onde. É mesmo? Mas os caras fez por onde teve o avivamento. E o que você está fazendo? Nada, só tá vendo. Tá praticando a palavra? Tá praticando a palavra de Deus? Tá executando, praticando e cumprindo? Porque Deus usa no avivamento muito mais que outro. Eu sei disso, minha irmã, quem não sabe? Ainda mais pessoa que se levanta contra mim. A minha igreja é muito mais superior e maior que a dos apóstolos. Deus já falou isso para mim, que o meu ministério e minha igreja é muito maior. Meu Deus e meu Pai falou para mim que a minha igreja, o meu ministério e eu sou muito mais maior, né, e superior que a igreja dos apóstolos, que os apóstolos. E sou também semelhante.
o meu ministério com o deles. Porque o meu ministério é igual, ser semelhante igual, diferente é semelhante. Então, igual eles não é comigo, porque eles vivem o chamado deles de apóstolo, eu vivo o meu. Mas nós somos irmãos, eu e eles. Mesmo que eles estejam mortos, eles são meus irmãos. Eles são apóstolos. Eles são meus irmãos. Então eu respeito. É a mesma coisa dos irmãos hoje aqui. Se um pastor chegar em mim e falar assim, ó, Deus manda falar, eu já bato a cabeça. Deus falar assim, não, filho, eu que estou falando. Baixa a cabeça. Totalmente, mas ele é pastor, mas você é apóstolo. Mas o que tem? Deus está usando ele para falar comigo? Tem que baixar a cabeça, a autoridade é Deus. Entendeu? Então, irmão, é isso daí. Entendeu? Então é respeito, reverência a um culto racional a Deus. Entendeu? E não tivesse essas coisas no meio da igreja. Você entendeu? Não pode. Entendeu? E que mais? E eu creio que Deus vai usar bastante minha futura mulher porque ela é bastante eloquente. Eloquente, tem sabedoria. E Deus usa ela na palavra também. Então é isso aí. E Deus abençoe os irmãos. Então eu não vou ficar questionando o ministério muito dela, nem as pessoas do ministério dela, e nem ela. Porque eu vou ensinar para ela, vou mostrar para ela também as coisas que ela não sabe, que está dentro da Bíblia. Se ela quiser aprender, amém. Se ela não quiser, eu vou ficar com ela, ela vai ficar comigo. A salvação é individual. Eu vou cumprir minha parte como marido, ela vai cumprir a parte como mulher. E nós vamos fazer o chamado junto. Entendeu? Então, eu prego a palavra, eu não forço, eu não persuado a pessoa. Eu prego, ó, isso daqui é pecado. Você quer dizer que isso daqui é pecado? É pecado. Se não quiser... Entendeu? Então, eu prego, eu não forço. Diferente, tem pessoas que persuadem. A Bíblia diz, noteis bem aqueles que promovem escândalo e dissensões que a doutrina que aprendeste, afastai-vos dos tais. Então por isso que você acha que eu me afastei de muito amigo meu, tanto dos 4 cantos do Brasil, tanto dos 4 cantos do Brasil e também dos 4 cantos do mundo, que eu não tenho mais contato, que me conhece. E aí? Por quê? Se corrompeu. Por quê? São pessoas que enganam com palavras linjoas, enganam os indoutos, persuade, mas serve o seu próprio coração. Aí fala que a sua obediência é conhecida em Jerusalém, um monte de lugar, para lá e para cá. Ele fala assim, em breve, o Deus Pai colocará cada vez mais, meu Deus, meu Pai colocará cada vez mais o inimigo debaixo dos vossos pés. Vai ficar lá no inferno, porque ele é um derrotado. E aqueles que, os inimigos, o diabo que usa esse povo contra a minha vida também, sempre derrotado e eternamente ficar derrotado, vai ficar lá. É isso que ele está falando para aqueles que são vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então isso daí, espero que os irmãos aprenderam um pouco aí. Entendeu? Então essas coisas aí, irmão, tá na Bíblia. A pessoa não quer aprender porque ela não quer. Entendeu? Então muitas coisas ali. Então só você ver as características simbólicas de Jezabel e Balaão, a história, ver o que eles fez de errado, o que eles usavam no corpo. Você tem que analisar. Sabe que Deus manda falar para vocês, que vocês têm que analisar de Balaão e Jezabel ali? Meu Deus, meu pai manda falar assim, que vocês têm que analisar de Balaão. Meu Deus, meu pai manda falar, o que vocês têm que analisar de Balaão e Jezabel? Meu Deus, meu pai manda falar assim, que vocês têm que analisar a vida deles de corpo e alma e o espírito que eles viveu. Amém? É isso. Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos entenderam. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Entendeu? Então, o que quer dizer isso daí? O que eles fizeram no ministério deles? O que eles fizeram de tanto que eles se entregaram às paixões deles? Se foi certa, eu acho que não foi errada. Mas vocês têm que analisar. Eles fizeram o que na totalidade? Na vida deles? Entregaram o que?
na totalidade na vida deles, fazendo o quê? Então é isso que vocês têm que ver. Amém? Deus abençoe os irmãos aí em nome de Jesus. Vou estar cancelando aqui a live. Tem gente querendo jogar isso na minha cabeça. Meu Deus, meu pai está me revelando, mostrando, me falando que tem, meu Deus, meu pai revelando, me falando e me mostrando que tem pessoas que estão na minha cabeça me pensar mal da minha futura. Que é aqui de Araraquara, região. Então não vai dar certo. Não?